mercado que conseguiu driblar a crise e segue em crescimento. O mundo dos games no Brasil já é o maior da América Latina. E a previsão é que neste ano o setor movimente mais de R$1,5 bilhão. A repórter Letícia Lagoa mergulhou nesse universo e explica agora como uma decisão da Justiça pode beneficiar a cultura e o acesso aos jogos no nosso país. O Brasil lidera o comércio de jogos digitais na América Latina e tem pelo menos 3 milhões de entusiastas espalhados pelo país. Editoras apostaram em livros baseados em games e livrarias passaram a investir em espaços próprios para os apaixonados. Desde os anos 80, mais ou menos, assim, 90 aqui, já tinha um nicho bom do pessoal que acompanhava enfim, um determinado tipo de produção cultural, né? Sobretudo audiovisual bem específica, né? Que são as histórias em quadrinhos, os jogos de RPG, alguns segmentos de literatura fantástica também, né? Eu sempre estive em contato com esse universo nerd, geek, tanto por causa de amigos quanto por causa da internet. Jogos, livros, todo esse conteúdo, até cartas, esses jogos de cartas, eles são muito bons para a interação entre pessoas. Um dos jogos mais conhecidos é o RPG. Em grupos, participantes interpretam heróis dos quadrinhos e das telas. E os livros definem em detalhes o cenário da ação. RPG é uma brincadeira de contar história, né? A diferença entre o contar história tradicional e o RPG é que no RPG os ouvintes controlam um personagem que faz parte da história. Então o narrador, quando começa a contar a sua história, ele não tem a história pronta, ele tem um esboço dessa história. Vale até mudar o visual para ficar parecido com a personagem. Há quase 10 anos, a estudante Lívia incrementa a brincadeira com essas cartas, que criam ainda mais situações de improviso dentro da história. É um jogo onde vai ter normalmente uma carta de ataque, vai ter carta mágica, carta de armadilha, vai ter carta de defesa, vai ter um campo e você vai jogar contra alguém. Ou em dupla ou sozinho. A paixão por esses jogos transformou um mercado que hoje movimenta cerca de 5 bilhões de reais. Mas os produtos que satisfazem a imaginação dos colecionadores são importados e acabam custando mais caro aqui no Brasil. Atualmente um pacotinho que tem 15 cartas custa R$20, até 30 em algumas lojas. E é algo bem difícil o acesso aqui no Brasil, algo que lá fora eles conseguem com $5. Aqui é um preço meio absurdo, eu acho. Segundo Douglas, que é sócio de uma editora e distribuidora com sede em São Paulo, nos últimos 10 anos, o governo passou a cobrar impostos também sobre as figurinhas. Nós começamos a importar em meados da década de 90, 94 ou 95. A cobrança de impostos começou em 2006, assim, 11 anos ou 12 depois, né? Um belo dia de manhã não valia mais o que estava acontecendo antes. A Receita Federal considera que os cards Magic são cartas de jogar. Sendo cartas de jogar, a importação incide o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados vinculado a essa importação, né, o IPI vinculado à importação, PIS e COFINS sobre a importação. Então, na verdade, seriam esses 4 tributos que incidiriam sobre a importação dos cards Magic, o Magic Cards. A empresa entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a imunidade tributária. A defesa alegou que o produto se equipara a um livro, que pela lei é isento de impostos. Lá na Constituição de 5 de outubro de 1988, era quando ele fala sobre a não instituição desses impostos, era para fomentar a cultura. Então, a ideia principal era não haver nenhum embaraço com a cultura. E quando você não quer o embaraço da cultura, você também quer dizer o seguinte: eu não instituindo, eu faço com que não apenas as pessoas de um certo nível, de uma certa classe social possam adentrar a um determinado livro, mas também as demais pessoas de uma situação menos favorecida. E foi essa a ideia do Constituinte, e isso não estava sendo respeitado pela Receita Federal. A primeira instância da Justiça de São Paulo confirmou o pedido da empresa. A União recorreu, afirmando que as cartas se tratam de um jogo que não tem imunidade tributária.
Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão e reconheceu o direito da empresa de importar as figurinhas sem cobrança de impostos. O que se discutia neste caso aqui? O conceito de livro. Ora, um card pode ser considerado livro? Sim, ele é complemento. Eu entendi que sim, porque ele é complemento de um livro ilustrativo. Motivo pelo qual nada mais é do que algo que serve para provocar a cultura da possibilidade de manifestação de pensamento, permitir um amplo acesso aos veículos utilizados como meio de levar a cultura às pessoas. A desembargadora ressalta que não só os livros encadernados, com formato padrão, têm direito a essa imunidade. A cultura pode ser acessada por diversos meios de comunicação. Não teria por que o livro só em papel se ser considerado imune, é aquele porque é eletrônico, porque nós temos hoje sem números de formas de tecnologia para apurar o desenvolvimento da cultura, não ser aplicado para esses casos também. Por enquanto, como ela é uma decisão só que teve efeito no processo, os contribuintes beneficiados com essa ação que considerou os Magic Cards como parte integrante de um todo que seria um livro, só eles têm esse direito de importar com imunidade. Os outros contribuintes valem a decisão ou os atos normativos da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, que determinam que, sendo classificados como cartas de jogar, sofre a tributação dos tributos vinculados ao comércio exterior, II, IPI vinculado à importação, COFINS e PIS. Então, se o contribuinte não paga na importação, a mercadoria vai ficar retida, um dos pontos de desembaraço da mercadoria. E para os consumidores da indústria dos games, menos imposto sobre os produtos importados significa mais diversão. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque os jogos, além de serem entretenimento, eles são jogos que desenvolvem o pensamento lógico e estratégia. Então, por ser um jogo que é muito caro, mas que é muito bom, se você diminuísse os impostos e ele saísse mais barato, você estaria trazendo muitas mais pessoas ao jogo e permitindo que essas pessoas desenvolvessem habilidades a partir do jogo.